Em que você confia? A era moderna, ela é fabulosa. A era moderna, ela é inigualável. Tenha certeza disso. Os milhares de anos que nós temos de história humana não podem ser comparados aos últimos séculos da era humana. Nunca houve isso. Ela é incomparável mesmo. O avanço tecnológico, o homem já tem máquinas em Marte. Foi à Lua. O homem transpôs barreiras muito grandes. É um período fantástico. Um período que proporciona a você todo o conforto que se pode desejar. Você em casa pode viver uma vida inteira hoje. Muitos gostariam de estar em casa agora, sentados, olhando para a TV e pelo celular, pedindo tudo que quiserem. Eles não precisariam sair para nada, nem para comer, nem para trabalhar, porque tudo estará ao alcance dentro de casa. É uma época fantástica. Mas, ao mesmo tempo, esta época fantástica é a época do maior número de ídolos que o homem já fabricou. O maior número de ídolos que convidam o homem a depositar a sua confiança neles. Como nós vimos, semelhante ao capítulo 36 de Isaías, quando Rabsaqué falava em nome do rei da Síria, que eles deveriam confiar nele como Salvador. O conforto que os bens proporcionam, o dinheiro que proporciona adquiri-los. As pessoas que em grande número se apresentam como os pseudo-cristos, salvadores dos homens. É um período de grande tentação. Nunca houve tantos ídolos atraentes ao coração do pecador quanto em nossos dias. Eu pergunto, você confia em quem? Quando o problema aparece, quando a perseguição se instala, quando há necessidade, quando há doença, quando a despensa está vazia, quando então você se depara com os problemas de uma vida marcada pelo pecado, porque o mundo jaz no maligno e o pecado ainda não foi tirado da criação, o que você faz? Em quem você confia? Quantas pessoas confiam nelas mesmas, outras no dinheiro, outras na política, outras em pessoas importantes a seus olhos e em tantos outros pseudo-cristos, pseudo-salvadores. Deus nos convida nesta noite, nesta manhã, a confiar nele como o único Salvador. Nós vamos fazer a leitura de Hebreus 13, versículos de 5 a 6. Hebreus 13, versículos de 5 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ó Deus da glória, tu és a nossa salvação. Nossa salvação todos os dias. O Senhor nos salva continuamente de tudo, dos males presentes neste mundo. Portanto, Senhor, receba a nossa gratidão.
Mas por vezes o teu povo pode ser fragilizado e se deixar levar por pseudos, falsos, anticristos, que são esses homens ao nosso redor, que querem assumir a tua glória e então prometem falsas salvações. Livra teu povo destes falsos cristos. Livra teu povo da idolatria, para que em todo o tempo tua igreja confie somente em ti. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Primeiro parte do versículo 5, ele diz assim: olha, no vosso caminho não tenham amor ao dinheiro. Esse avareza ou sem avareza é, na verdade, literalmente a palavra grega não ter amor ao dinheiro. É bem específico. Não amem o dinheiro. No vosso caminho, não amem o dinheiro. A Escritura diz mais de uma vez sobre o perigo disso, de amar o dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre o perigo de amar o dinheiro. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É interessante que Tomás de Aquino vai trabalhar isso melhor, levando-nos o amor ao dinheiro a entender como sendo a cobiça. Portanto, nós podemos substituir de fato o amor ao dinheiro por uma outra palavra, como o nosso catecismo mesmo nos ajuda, quando entende que a quebra do último mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este último mandamento tem a ver com exatamente não ter avareza, ou seja, não ame o dinheiro. É a cobiça. Porque a cobiça tem a ver com desejar, como diz Tomás, as coisas terrenas. O desejo por se saciar insaciavelmente. O desejo de ter para se satisfazer insaciavelmente dia a dia. Porque, na verdade, quando o homem quer o dinheiro, ele não quer apenas a moeda. Por que as pessoas querem ser ricas? Elas querem ser ricas não apenas, ainda que possa haver um ou outro que tenha esta doença, querer ver o dinheiro, querer tocar no dinheiro, querer guardá-lo para si apenas como um ídolo material. Normalmente não é essa a ideia. Essa doença pertence a alguns. O dinheiro proporciona algo. O dinheiro proporciona poder, comprar as pessoas, comprar os juízes, comprar a justiça, subornar, significa dominar. Por isso que na guerra política que estamos vivendo em nosso país há muito tempo, partidos estão aumentando o seu poder por meio de muito roubo do dinheiro público. Eles estão enriquecendo não apenas pelo dinheiro, mas como eles podem gastar esse dinheiro comprando as pessoas a seu favor. O dinheiro proporciona conforto. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor pode ser a sua casa, melhor pode ser o seu carro, melhor pode ser a sua TV, melhor pode ser o seu celular, e assim você vai ter mais conforto, mais regalias, a ponto de daqui a pouco não sair de sua cama, de tão gordo que você vai estar, de só comer e dormir, porque você tem tudo para se saciar, insaciavelmente. O dinheiro é um meio para fins. Portanto, o amor ao dinheiro
é nada mais do que o caminho da cobiça. Da cobiça. Todavia, como nós já falamos, não deveríamos entender que o autor aos Hebreus está muito limitado a só a questão do conforto do dinheiro. Veja o versículo 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. O que esse versículo tem a ver com o versículo anterior? O que esse versículo tem a ver com amar dinheiro? A questão é que o dinheiro é um ídolo também. Porque este ídolo se torna o salvador de muitas pessoas. O rico, ele não procura ajuda porque ele tem um ídolo, um Deus que ele entende ser suficiente para salvá-lo. Por isso Jesus disse: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele já tem um Deus. Ele já tem um Salvador. Quando ele precisa de auxílio, ele não vai ao Senhor. Quando a despensa secou, ele vai ao seu dinheiro. Quando os problemas apareceram, ele vai ao seu dinheiro. E assim, aquele é sim o seu Salvador diário. Ele não precisa pedir auxílio a Deus quando ele ver em suas mãos um ídolo que lhe pode proporcionar tudo o que ele quer. E o Salmo 146 vai nos dizer, versículo 3: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Não amem o dinheiro. Não ame o dinheiro, porque ele não salvará você do dia final. Ele pode comprar homens maus, perversos, nojentos de nossos dias, que farão injustiça por causa do dinheiro que lhes foi pago. Eles poderão comprar o conforto e a regalia para inclusive pisar os mais fracos, mas no dia da volta de Cristo, eles perecerão e verão que aquele que era seu pseudo-salvador não poderá livrar das mãos do Senhor, porque o Deus da criação não é comprado por suborno. Não é. Isaías 31, ou seja, um pouco antes do que nós lemos, nos adverte sobre isso também. Isaías 31, versículo 1, diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito, em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ai dos que confiam nos bens que possuem, no status político, naquilo que alcançaram, na fama, na glória, no poder, na riqueza. Ai dos que confiam nesses pseudos cristos e não atentam para o Deus de Israel, o Senhor da glória, porque eles perecerão junto com seus deuses. Por isso o autor diz: em vosso caminho, não amem o dinheiro. Não amem o dinheiro. Confiem no Senhor e somente no Senhor. Ele é suficiente para salvar a tua vida.
Ele é suficiente para sustentar a tua vida. Eu sei que você vai me dizer assim: pastor, eu já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, já tive momentos horríveis. Alguma vez Deus abandonou um filho de Deus? Alguma vez Deus abandonou alguém que confiou nele? Homens morreram pelo Senhor, mas morreram cheios do Espírito de Deus. Homens deram a sua vida pelo Senhor, mas deram sua vida confortados, fortalecidos pelo Espírito de Deus, sabendo que estavam glorificando a Deus. Eles não foram abandonados, porque o único homem, o Deus homem, que foi desamparado, para nós não sermos desamparados. E ele foi abandonado para nós sermos acolhidos. O único Deus homem que fora entregue ao sofrimento, dor e morte, à ira do Todo-Poderoso, foi o Filho de Deus. Para sermos todos acolhidos como filhos do Altíssimo, em Cristo, e jamais vivermos abandonados. Jamais. Davi, já na sua velhice, no Salmo 37, versículo 25 diz: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor não desampara os que confiam nele. Não. Ele cita o Salmo, ou melhor, Deuteronômio, no primeiro momento, 31, versículos 6 a 8. Deuteronômio 31, versículos 6 a 8. Palavras do Senhor por meio de Moisés a Israel, que estava para entrar na terra prometida. Uma segunda geração foi levantada por Deus, conhecida popularmente como a geração de Josué. E essa geração vai entrar na terra prometida. E antes de entrar na terra prometida, Deus lembra tudo que ele operou no meio do povo, no deserto. E também dá promessas para eles que vão entrar nessa terra. E como nós falamos, em Deuteronômio 31, 6 a 8, diz o Senhor, por meio de Moisés: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A segurança que Josué recebe de Moisés como promessa de Deus. Deus está presente, Ele é a tua salvação, Ele é a tua segurança, Ele é a certeza do amanhã, Ele será o teu sustento todos os dias. Então não confie em outro, nem em reis, nem em poderosos, nem no dinheiro e nem em outra opção que seja dada com o pseudo Cristo, falso Salvador. Porque o Senhor é quem vai adiante como o único e exclusivo Deus, Senhor e Salvador de seu povo. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, Deus lembra para Israel que ele já havia feito isso. Capítulo número 8, versículo a partir do 1, ele diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis,
e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, 40. Deus conduziu o povo por um deserto, não foi por um oásis. Deus conduziu o povo por um lugar árido, sem água, sem vida, um lugar em que aparentemente seria impossível viver. Imagine uma nação inteira. Deus conduziu 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, pão do céu, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Não ame o dinheiro. Ele quer se levantar no lugar de Deus e ser o teu Salvador. O Senhor cuidou do seu povo durante toda a história redentora. E apesar das muitas investidas de Satanás, que usa o mundo maligno para destruir a igreja, não conseguiu. Faraó tentou matar os israelitas, destruir a nação, acabar com aquele povo. E Deus levantou poderosa salvação, manifestou o poder das suas mãos, porque não há salvação como Ele. Então, lembre-se disso e contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, alegre-se no Senhor, lembre-se que Deus está presente. A ideia é estejam contentes com o que está presente. Ou seja, viva o seu dia. Essa ideia de contentai-vos com o presente foi dita por Jesus. Quando em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34 diz assim, 32 a 34, porque os gentios, os pagãos, os que não conhecem a Deus, os que têm ídolos, os perdidos, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, a ansiedade, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva o presente. Viva o presente. O que Deus te deu, viva. O que Deus te der, desfrute. Se alegre. Obrigado, Deus, pelo que eu tenho agora. Viva cada dia, se alegre cada dia no Senhor, na certeza de que Ele é fiel às suas promessas, porque Ele prometeu, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É a citação de Deuteronômio 31, ele está dizendo aquela promessa para vocês também. Então se alegre com o presente e deixe que Deus providencie o futuro. Se alegre com o que Ele te dá, glorifique a Deus, porque as bênçãos de Deus dadas a você são para você se alegrar nele e não para substituí-lo. Portanto, em vosso caminho, não ame o dinheiro. Não precisa cobiçar nada. Deus tem tudo que nós precisamos para nos dar. Deus tem tudo.
tudo que é necessário vos será dado. Ele sabe o que vocês precisam. Ele não ignora isso. Então olhe para o Senhor e somente para o Senhor, confiando nas suas promessas graciosas, confiando em tudo aquilo que Ele prometeu para nós. João Batista, certo momento, nos diz Lucas, capítulo 3, versículo 14, quando os soldados perguntaram: o que a gente faz? O que Deus quer que a gente faça? Ele que estava ensinando a prática da vontade de Deus, diz a esses soldados, também soldados lhe perguntaram: e o que nós faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. 3 pecados que temos visto em nossos dias tão frequentemente. Deus é suficiente. Ele sabe o que você precisa. Acha mesmo que Ele não sabe? Então você precisa confiar nele. Quando aparecer o problema, você não pode ter um outro salvador. Já se perguntou por que às vezes Deus tira de você todas as opções? Meu Deus, não tenho opção nenhuma. Eu não consigo isso, nem isso, nem isso. Eu não tenho nada para me socorrer. Por que isso acontece tantas vezes? Isso não é uma. Muitas vezes Deus tirou do seu povo todas as possibilidades de salvar a si mesmo, de propósito. Mas para quê? Para que no momento do livramento você não diga: este foi o meu Salvador, mostrando confiar no dinheiro ou em outro, seja uma pessoa, seja quem for. No livro de Juízes, nós vemos isso também. Gideão foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel, que já havia sido castigado por Deus com a opressão dos midianitas. Então, Deus levanta Gideão porque o povo clama e Deus provê a salvação vem do Senhor. E diz o seguinte, o texto, Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Contabilizando os números que são dados mais adiante, o arraial dos midianitas contava com aproximadamente 135 mil homens. Não era um povo pequeno, não era um exército diminuto, 135 mil homens. Mas Deus disse que proveria salvação, e ninguém pode impedir Deus de salvar o homem. Então, Gideão consegue juntar um grupo de 32 mil homens. 135, 32 mil, nós ainda temos uma proporção significativa. Se cada homem matar 4, já estamos com a vitória na mão. Só precisamos ser capazes, valentes o suficiente para isso. Todavia, versículo 2 diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Senhor, 135 mil contra 32 mil ainda é muito? Nós temos que matar cada um 4. Se um não matar 4, o outro vai ter que matar 8. Quem morrer já deixou para o outro, vai para 16 e multiplicando. Dessa forma, a gente vai precisar de um esforço muito grande. Mas é muito, Gideão. É muito. Por quê? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Somos valentes, somos fortes, homens de guerra. Está vendo que o exército de Israel é poderoso?
32 mil homens venceu 135 mil e voltariam em caravana de glória, triunfantes como homens heróis que venceram por sua nação um povo grande e forte. Mas o propósito de Deus nunca foi que o homem se ensoberbecesse, orgulhasse e se gabasse de suas vitórias. O propósito de Deus nunca foi dar a você a glória de sua vida, de forma que um dia, cantando suas vitórias, faça de si mesmo o seu Deus, sem perceber. Não. Deus continua, versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. De 32 mil, apenas 10 mil ficaram. Voltou todo o restante. Daí você vê que o exército, apesar de numeroso, não era um exército tão corajoso assim. 10 mil. O versículo continua. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, Senhor. 135 mil contra 10 mil, cada um vai ter que matar mais de 10 homens. 13 homens por soldado. 13! É muito, Senhor. 13 homens para serem mortos em guerra não é fácil. E imagina se morre um nosso, nós vamos para 26. E assim vai multiplicando. Senhor, não, 10 mil tá bom, bom tamanho. É uma ótima estratégia. Não. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-o descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens, 300 homens, que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 300 homens para matarem 135 mil. Gideão deve ter ficado meio apavorado. Gideão, de fato, ficou com muito receio naquele momento. O plano não é bom, a ideia não está interessante. Eu não sei se eu estou com coragem de ir atrás de 135 mil homens com esses 300. Gideão ficou preocupado. E Gideão ficou tão preocupado que Deus deu a ele uma motivação. Todo estava sendo controlado, dominado pelo Senhor. Tudo. E então Deus diz para Gideão: vai ao arraial dos midianitas sorrateiramente. Ele foi, bem cuidadoso, chegou lá no arraial dos midianitas. Diz assim o versículo 13: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Quem é que deu o sonho? O Senhor. Deus revelou a um pagão dos midianitas um sonho para falar a Gideão por boca de um pagão. Não por boca de um servo de Deus, por boca de um pagão. Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: como se não bastasse Deus revelar um sonho a um pagão, Deus deu ao outro pagão
o companheiro deste, do arraial dos midianitas, a capacidade, ou seja, o dom de interpretar sonhos. E ele interpretou corretamente aos ouvidos dos Gideões, sem que eles soubessem, porque Gideão estava numa certa distância, escondido na noite, sem que eles percebessem, para ouvir o que Deus tinha a dizer por boca de 2 homens pagãos. E então ele interpreta o sonho. Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel: vamos à guerra, Deus é o nosso Salvador. Ele proverá salvação. O autor aos Hebreus está nos convocando a confiar na salvação do Senhor. Ele é a salvação, é Ele que nos sustenta da manhã ao anoitecer, é Ele que nos dá saúde, é Ele que provê o pão, é Ele que nos sustenta com a vida, Ele é a nossa salvação. Em quem nós devemos confiar então? É por isso que o versículo 6 está associado ao versículo 5. Não ame o dinheiro. Não faça das coisas, das pessoas, não faça de nada nem ninguém deste mundo a tua salvação. Não confie nos príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, porque eles morrem e todos os seus desígnios vão juntos, e que morram os inimigos de Deus. Confiem no Senhor. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Ele é a minha salvação. Nele eu confiarei. Ainda que não haja nada a meu redor que possa me indicar uma possibilidade, Ele é a minha salvação. Aquilo que Deus revelou a Abacuque. E Abacuque então entendeu e tomou para si, dizendo no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor é o meu auxílio. Quem era a tua salvação? O autor aos Hebreus diz: afirmemos confiantemente, sem dúvida alguma, com a confiança certa. Eu sei que apesar de tudo ao meu redor dizer que não há salvação para mim, apesar de não haver nada em que eu possa confiar em minhas mãos, confiantemente afirmarei: o Senhor é a minha salvação, é o meu auxílio. Isso deve ser com confiança tal, tamanha, que a segurança lhe proporcione paz ao coração. Porque tanto Tiago e Paulo nos mostram a necessidade de confiar em Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. No versículo 6 ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao mar, que vai para lá e vai para cá, impelido pelo vento. Deus não se agrada. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante, que não sabe em que confiar, porque é inconstante. Em Filipenses, capítulo 4,
o apóstolo Paulo também nos conduz a semelhante conduta, firmeza, quando ele nos diz no versículo 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, aquieta teu coração, confia no Senhor, diga em seu coração o que disse o autor aos Hebreus, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Aquieta. Sejam em tudo, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ó Deus da minha salvação, vê o que preciso, vê a minha situação, socorre-me na minha angústia, livra-me dos meus inimigos, ajuda-me, Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, a segurança, o oposto da ansiedade, o conforto, a certeza, a paz de Deus, a plena convicção de que Deus ouviu a oração e, segundo as suas promessas, Ele está presente, pois Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que não se apartaria de nós e mandou o seu Espírito para ser a garantia de suas promessas, o penhor da nossa herança. E assim a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Não importam as circunstâncias. Estamos num mundo maligno, os homens são maus, corruptos, mentirosos, enganadores. Eles vão matar, roubar e destruir. Mas que importa? O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ninguém, por pior que possa fazer conosco, pode nos separar do nosso Deus. Eles podem nos tirar os bens, eles podem destruir um prédio, eles podem perseguir uma igreja, eles podem matar nossas famílias, eles podem fazer tudo o que os olhos alcançam, mas eles não podem nos tirar dos braços do Senhor. Eles não podem afastar o nosso bom Deus de nós. E por isso, diz o apóstolo Paulo, e com estas palavras eu encerro, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, olhai ao Senhor
Ele é a nossa única e suficiente salvação.